Voltando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o nosso Passes em Passes, podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado aí remotamente de nossas casas. Você que estava acompanhando o programa completo, o jogo completo, os 90 minutos sobre marketing esportivo, é óbvio que você deve ter se perguntado o tempo inteiro: cadê o quadro Leme Cast Club? Que é a hora que o nosso querido ouvinte, nosso internauta, faz as perguntas para os nossos convidados. Tinha tanta pergunta boa, tanta coisa interessante, que a gente resolveu jogar tudo isso para a prorrogação e abusar um pouquinho mais aqui do Lene, aproveitando a sua presença no nosso programa de hoje, para ele contar um pouquinho mais para todos nós essas perguntas. A gente agradece, vou começar aqui com a primeira, que é do @AndersonDGomes. @AndersonDGomes. Muito obrigado pela participação, Anderson. Você pode fazer como o Anderson, entra lá tanto no Facebook quanto no Instagram, no @LemeUERJ, para mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados. É só para você acompanhar as nossas redes para saber qual o tema do próximo episódio. Então, a primeira pergunta: qual o papel do Núcleo de Ações Afirmativas nas campanhas sociais do marketing do Bahia? Há pedido de sugestão, algum tipo de consulta? A gente, o Lene já comentou isso ao longo do programa, só para a gente responder aí a pergunta do Anderson. Outra pergunta do nosso querido amigo, também integrante aqui do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, Álvaro do Cabo. E a pergunta dele é a seguinte: quais as estratégias utilizadas para associar a imagem do Bahia a uma equipe politicamente progressista no cenário do futebol brasileiro atual? Se é que existe, né? Essa ideia que o Lene já comentou aqui com a gente também. Tem mais uma pergunta do @Caio_M. A gente vai fazer essas 3 perguntas, o Lene responde pra gente. @Caio_M. Tem algum outro clube de futebol ou de outro esporte que seja um case que o Bahia acompanha na área de marketing? Algum clube que vocês se espelham lá, Lene? Que iniciativa eles promovem e que vocês consideram interessantes e que inspirou vocês também? Pode ir lá, Lene. Vamos lá. A primeira pergunta, que é sobre o papel do núcleo, das ações afirmativas. O núcleo é de fundamental importância, até porque sem eles a gente não conseguiria construir as campanhas. Como é que funciona? De maneira bem didática. O núcleo é formado por pessoas do clube e pessoas de fora do clube que pertencem a movimentos sociais. Então, a gente tem 2 coordenadores, que é Nelson Barros, que é o gerente de comunicação, e Thiago César, que é assessor do presidente, e eles dialogam com as pessoas dos movimentos sociais. Então, nessas reuniões que eles fazem, são levantadas as pautas, essas pautas são trazidas para dentro do clube, e aí, já com a pauta na mão, a gente define como é que vai ser a campanha, a estratégia, desdobramento dela, porque a gente hoje tem uma preocupação de sair, a parte publicitária, vamos dizer assim, é o primeiro passo, e depois tem que ter uma entrega também social. E aí eu posso até exemplificar como foi o caso das camisas manchadas de óleo, que a gente falou, em que a gente depois leiloou essas camisas e reverteu todo o dinheiro para os voluntários. A camisa com a marca do SUS também, que vai ser revertida para as unidades do SUS. Campanha de Dia dos Pais que a gente fez em 2019, que era por reconhecimento paterno, em que a gente transformou a loja do Bahia em um centro de atendimento junto com a Defensoria Pública para pessoas que quisessem realizar exame de DNA gratuito. Então, além da parte publicitária, a gente hoje faz esse desdobramento de entrega social, mas é pautado essencialmente pelo núcleo. O núcleo nos dá o tema e aí a gente trabalha em cima dele. Já a segunda pergunta, que é quanto às estratégias utilizadas para associar a imagem do Bahia a uma equipe politicamente progressista. Eu acho que não existe um intuito da gente ser associado a isso. As pessoas naturalmente, organicamente associam. O que eu acho não é que o Bahia é o único clube que faz, mas o Bahia é o único que faz de maneira recorrente e estruturada. Então, por conta da gente fazer muitas campanhas e de maneira estruturada, a gente acabou se notabilizando nesse sentido. E a terceira pergunta
se tem algum clube que a gente se espelha, né? Eu acho que tem vários exemplos, inclusive aqui no Brasil. O Fortaleza faz campanhas espetaculares, também já fez campanha contra depressão, de adoção de animais, enfim, Fortaleza é um grande exemplo. O Santos tem belas campanhas também, e o mais famoso, que é na Alemanha, que é o São Paulo, que é um clube alemão que é conhecido como o clube mais progressista do mundo. Então, no fim das contas, muita gente já saiu até matéria dizendo que o Bahia é o São Paulo brasileiro. Então, há essas comparações. Mas eu acho que nunca foi intenção nossa a gente ocupar esse lugar, não. A intenção era levantar os debates que a gente acha que são imprescindíveis para a sociedade e, naturalmente, acabou vinculando o Bahia a essa questão de ser um clube progressista. Lene, até porque, né, você disse muito bem no nosso jogo completo, lá nos 90 minutos, são causas que não deveriam ser nem de direita nem de esquerda, né? São causas a favor dos direitos humanos, da própria humanidade, né? Fazer uma campanha contra a homofobia, contra a violência contra a mulher, se queixando e indicando o desastre ambiental que foi o derramamento de óleo no Nordeste, defender o SUS. Isso deveria ser uma coisa de todas as pessoas, e não indicar se isso é alguém progressista ou se é alguém de esquerda ou de direita. É uma pauta que deveria ser comum, né? Exatamente. Eu acho até estranho se um partido de direita não defender essas causas, porque eu não vejo sentido não defender, né? Você combater a violência contra a mulher, você combater o racismo, a homofobia, isso, como a gente tem dito, são causas humanitárias, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ação que no app do Bahia tem um botão de pânico, que é para as mulheres. Como é que funciona? Se ela estiver na partida de futebol, no jogo do Bahia, e ela se sentir assediada, ela aciona esse botão no app do clube, a gente recebe a mensagem via WhatsApp, e aí já começa a conversar com ela para saber em que local do estádio ela está, e imediatamente a gente aciona uma tropa da polícia, que é a Tropa Maria da Penha, para se destinar até o local e resolver e tentar averiguar o problema. Então, isso para mim não tem partido. Isso daí é uma questão de até saúde pública. Então, assim, essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente acha que a gente, como clube de futebol, precisa ter esse entendimento, essa responsabilidade de devolver à sociedade o que a sociedade nos dá. Perfeito, Lene. A Carol tem uma pergunta agora que a gente tinha feito lá nos 90 minutos, mas como o juiz foi rigoroso, né, Carol? Não deu um descontinho, a gente voltou para a prorrogação aqui para o Lene responder, não é isso? Sim, Felipe, vou fazer mais uma pergunta para o Lene, mas antes eu quero agradecer o @BTUana. Ela mandou uma pergunta pra gente assim: vocês têm contato com movimentos e coletivos que lutam por essas causas? E o Lene já acabou de responder. Lene, como é que fica em relação ao futebol feminino? Você acabou também de falar das mulheres e tal. Como é que está a infraestrutura do futebol feminino do clube? O Bahia começou o projeto em 2019, no iníciozinho de 2019. Era um projeto que na realidade, a gente praticamente arrendou um clube que já existia. A gente fez uma parceria, basicamente emprestando o escudo. E a gente viu que não ia funcionar. E aí, a partir desse momento, a gente preferiu assumir realmente o futebol feminino como uma das prioridades do clube. O Bahia montou uma equipe própria, jogadoras recebendo salário, comissão técnica. Hoje, elas treinam no mesmo CT do masculino, nos mesmos campos, usufruem de academia, fisioterapia, exatamente como o futebol masculino. Então, isso a gente já conseguiu equiparar, vamos dizer assim, na parte de infraestrutura e oportunidade de trabalho. Obviamente que a gente ainda tem dificuldade quanto a salário, né? Porque existe um desnível muito grande entre os salários do futebol masculino e feminino. Mas a gente também já colhe frutos com o futebol feminino. A gente já tem patrocinadores exclusivos para o futebol feminino, inclusive que nos ajudam a financiar coisas do masculino.
A gente hoje tem um trabalho com elas de comunicação muito forte. As meninas participam de todos os lançamentos do Bahia, de qualquer tipo de produto elas estão inseridas. Se você chegar hoje na loja do Bahia, por exemplo, a gente tem uma imagem de mais de 3 metros de altura dos jogadores do masculino e do feminino juntos, do lançamento do uniforme. A gente tem a nossa artilheira, que é Gadu, referência hoje, assim, de criança que quer entrar no jogo com ela quando possível. Enfim, a gente já dá um tratamento igualitário. E a próxima etapa nossa é a construção do alojamento feminino dentro do CT. Então, a gente teve essa interrupção por conta da pandemia, e assim que possível, que a gente retornar às atividades normais, a gente começa a construção de um alojamento exatamente o mesmo padrão do futebol masculino, também dentro do próprio CT. Eu estou enfatizando isso porque, em geral, na maioria dos clubes, o futebol feminino não pode treinar no mesmo CT que o masculino, por incrível que pareça. Elas são normalmente direcionadas a treinar em campos de outros lugares, com estrutura bem ruim, e lá no Bahia não acontece isso. Elas treinam exatamente nos mesmos locais. Maravilha, você que está aí acompanhando aqui com a gente a nossa prorrogação até agora, gostou muito da aula que o Lene Franco deu pra gente. Lene Franco, gerente de marketing e negócios do Esporte Clube Bahia, ouviu muita coisa boa durante todos os 90 minutos e ainda mais agora nessa nossa prorrogação. A gente agradece demais a participação dele. Carol, querida, valeu pela participação, valeu aí mais um programa que a gente divide junto, e agradecer demais o Lene, né? Obrigada, Felipe. Obrigada pela parceria, né? Eu hoje, né, que tô de gaiata na apresentação, né? E queria agradecer demais ao Lene pela aula que ele deu pra gente, né? E como você bem falou, Felipe, porque ele ensinou pra gente que o marketing é muito mais do que somente visar o lucro, né? O marketing, ele, na verdade, ele é para as pessoas, né, também, né? Então, o Bahia, ele é um exemplo disso. Lene, a gente vai acabar te chamando para dar palestras por aí, entendeu? As universidades, os cursos técnicos na área de administração e marketing precisam conhecer bastante o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Quando é algo voltado principalmente para a educação, eu sempre faço muita questão de participar. Acho que é importante, conhecimento a gente divide, né? A gente não guarda para si. E sempre que eu tiver disponibilidade de agenda, eu estou à disposição para qualquer uma. Acontecia muito antes da pandemia de eu viajar para fazer pessoalmente. Eu gosto muito, porque aí troca ideia mais fácil, mas agora, depois que a gente se acostumou, né, com essa coisa de fazer por videoconferência, também facilitou muito. Então, estou sempre à disposição para que vocês precisarem. Valeu, Lene, muito obrigado. E a gente reforça aqui, né, nós da UERJ, do LEME, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, em parceria com a Faculdade de Comunicação Social da UERJ e do Audiolab, reforçando o papel social das universidades públicas, gratuitas e de qualidade, quer levar reflexão, quer levar conhecimento. Vocês viram aqui hoje essa aula que o Lene deu de como transformar o esporte, que é algo que mexe com a emoção, com o imaginário de todo brasileiro, que mobiliza milhões de pessoas, e colocar dentro disso ações afirmativas, ações de responsabilidade social, ações que geram não só rentabilidade financeira para um clube, mas também esse aumento do capital social do Bahia, que, como ele disse aqui nos nossos 90 minutos, vendeu um número de camisas que não está acostumado a vender fora do estado, fora do estado baiano. Então, tudo isso é importante, e esse diálogo que a gente faz aqui, Lene, o nosso objetivo principal do programa é exatamente esse: levar essas reflexões, que existem modos de se atuar, modos diferentes de se fazer, e se fazer da maneira certa, que é o que vocês estão fazendo hoje lá. A gente agradece demais você participar com a gente, e já está mais que convidado, viu? Daqui a pouco a gente vai te ligar aí para fazer outros programas e outros eventos que nós aqui do LEME sempre promovemos. Você se torna realmente uma referência para a gente, e parabenize toda a sua equipe aí também do Esporte Clube Bahia, viu? A gente agradece demais você, ouvinte, que ficou acompanhando a gente no jogo nos 90 minutos,
mais esses minutinhos aí de prorrogação, mais uma vez com a direção do nosso querido amigo Fausto Amaro, que foi na coordenação, nos microfones e tudo mais, e o nosso amigo Léo Pereira, que vai fazer essa edição. Nosso programa é sempre quinzenal, a gente espera vocês no nosso 23º episódio, Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.